Olá pessoal, vamos fazer hoje uma revisão da nossa primeira aula, que consiste na abertura do software, a entrada no ambiente de desenho e a utilização de algumas ferramentas básicas. Então vejamos, após abrir o software, nós podemos constatar que nós temos aqui exatamente um ambiente muito semelhante ao que tem todos os softwares do pacote Office. Portanto, você pode ir na opção Arquivo Novo. Ora, temos agora 3 módulos diferentes. O primeiro módulo se refere à parte de peças, ou seja, quando você quer desenhar somente um componente. A gente destaca aqui que se você for fazer qualquer objeto em que haja uma separação das partes, então eu tenho aí, inevitavelmente, 2 objetos. Não pode haver um único objeto em que eu tenha 2 partes diferentes, ou seja, sem nada entre eles. Se eu estiver tratando desse evento, eu vou trabalhar no módulo de montagem. Ou seja, aqui eu tenho 2 ou mais componentes. E o terceiro módulo refere-se àquele desenho 2D que nós fazemos normalmente no desenho técnico 1, aquele desenho das vistas ortogonais. Nós então vamos trabalhar no módulo de peças, vamos dar um OK. E neste espaço, para que a gente possa desenhar de uma maneira que a gente obtenha o melhor desempenho, eu sugiro então que a gente insira a barra de ferramenta Esboços. Como é que a gente coloca essa barra de ferramenta? Basta que você venha nesta área, clique com o botão direito e procure a barra de ferramenta Esboço. Essa é, sem dúvida, a principal barra de ferramenta para quem vai desenvolver projetos, porque ela faz toda a sua base 2D. Então, temos aqui a minha barra flutuante Esboço. Eu vou clicar com o botão direito e vou arrastar para que ela fique aqui no canto. E vocês vão perceber que essa mesma barra é igual a essa daqui de cima. Então vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na opção Recursos e vou ficar então com as ferramentas 3D aqui em cima e as ferramentas 2D aqui do lado. Ok? O próximo passo é dizer em qual plano de projeção nós vamos trabalhar. E para isso, vejam só a facilidade. A primeira ferramenta que você tem aqui na barra de ferramenta Esboço é a ferramenta para abrir novos esboços. Então, eu vou começar clicando nesta ferramenta e vejam que, a partir daí, eu tenho 3 planos de projeção básicos. Quando eu entro na área do plano, observem que o plano passou a ter um destaque. Se eu clicar aqui, veja como o nome está indicando, eu estou trabalhando no plano frontal. Se eu encosto um pouco mais na linha vertical, eu vou trabalhar então, se eu clicar nessa linha, eu vou trabalhar começando do plano direito. E se eu clicar nessa outra linha que está no sentido horizontal, eu vou começar meu desenho a partir do plano superior. Esses primeiros desenhos, nós vamos utilizar como referência o plano frontal. Então, estando aqui, dentro da área de plano, não é do lado de fora, é dentro da área de plano, onde está vazio, sem clicar nas linhas. Apenas clico na área aqui vazia. Pode ser em qualquer uma dessas 4. E com o botão esquerdo cliquei
eu já estou então com o meu plano frontal acionado. Posso perceber aqui do lado que foi aberto então o esboço 1 do meu projeto. Ora, agora para desenharmos, basta que a gente pegue a ferramenta linha aqui na nossa barra de ferramenta e se dirija. Neste caso, nós vamos começar pelo início das coordenadas. Vejam que as ferramentas ela atraem para que quando você chega próximo ao ponto zero, ó, ele já colocou um sinal. Esse primeiro sinal que você tem aí em amarelo é o de coincidência. Então vamos clicar no início das coordenadas, soltamos o mouse, arrastamos um pouco, veja que ele também me guia no sentido tanto vertical como horizontal. Olha, ele atrai para que a gente possa desenhar exatamente na horizontal ou na vertical. Clico, vou arrastar sem clicar, está solto o mouse, clico novamente. Vou fechar o meu retângulo, clico. Vejam que o tracking ele já ajuda a gente a colocar o ponto exatamente na direção em que eu posso fechar o retângulo. Para escapar da ferramenta, eu posso ou confirmar no verde ou então utilizar o botão do teclado chamado ESC. Pronto, está feito o meu primeiro desenho. Vocês podem perceber que não há barra de rolagem, nem no sentido vertical, nem no sentido horizontal. Portanto, para que a gente possa localizar o desenho dentro da nossa área de trabalho, basta que a gente utilize este botão Screw Lock, que fica no meio do mouse, ó. Eu consigo colocar o zoom e consigo ampliar também os objetos apenas escorregando esse botão do Screw Lock, ok? Bom, a terceira ferramenta que nós vamos ver é para dimensionar o desenho. Observem o seguinte, nós não nos preocupamos em colocar dimensão em nenhum instante. Nós primeiro desenhamos e agora é que vamos colocar as medidas do desenho. Esse é um ponto fundamental de diferença desse software para outros, porque a gente primeiro desenha e depois é que dimensiona. Um outro detalhe bastante importante é que, ao invés de ter uma barra de ferramentas para dimensionar as partes do meu desenho, eu tenho uma ferramenta aqui, ó, a segunda ferramenta da minha barra de ferramentas esboço é a dimensão inteligente. Como ela funciona? Seleciono a ferramenta, clico em quem eu quero dimensionar. Observem que eu vou evitar, e é bom que todos nós evitemos nessa primeira fase, cotar clicando em pontos. Eu clico na linha, soltei o mouse, olha aqui, fica livre. E agora eu vou clicar novamente para fixar a minha dimensão. Vou dizer que essa linha tem 40 milímetros. Essa medida de milímetros é a medida padrão, é a unidade padrão do software. Coloquei 40, não preciso mais discriminar nada, porque ele sabe que eu estou desenhando num ambiente cuja unidade básica é o milímetro. Enter, está confirmado. Estou ainda com a ferramenta Dimensão Inteligente. Se eu for fazer algum outro movimento, eu posso ir no ESC, sair. Posso voltar novamente na ferramenta, ó. Cliquei na ferramenta, estou com minha ferramenta Dimensão Inteligente, clico na linha, qualquer ponto dela. O interessante, lembre-se, é que a gente evite de clicar nos pontos.
arrasto para baixo e clico novamente. E aqui eu dimensiono. Vou colocar a medida de 80. Então, essas são as 3 ferramentas básicas que nós vimos na primeira aula. Abrir esboço, desenhar linhas e dimensionar as linhas. Observem que o desenho passou da cor azul, que ele estava, para a cor preta. Isso tem um significado também muito importante para a gente, que todo desenho que está preto, ele é considerado, como nós podemos ver aqui embaixo, como totalmente definido. Esse é o estado ótimo do nosso desenho. Para exemplificar, se alguém quiser apagar qualquer coisa, em qualquer momento, basta que você clique no objeto. Nesse caso, eu cliquei na minha cota Delete. Observem que novamente passou a ficar azul o objeto e eu tenho aqui embaixo o objeto no status de subdefinido. Quer dizer que ainda faltam medidas para colocar no desenho ou alguma relação geométrica. Neste caso, eu sei que é uma medida e eu vou colocar tanto faz de um lado como o outro. Clico na linha, afasto, clico novamente, não vai ser mais 40, vou botar 50 e a gente pode perceber que a qualquer momento as medidas são editáveis. Observem, quero editar essa medida daqui, não preciso apagar. Venho na dimensão inteligente, clico 2 vezes em cima do número e posso dizer que tem 100. Enter. Posso dar Enter novamente ou posso confirmar. E tá aí, estão aí as nossas medidas. Bom, era o que a gente tinha para hoje. Na próxima aula, vamos então colocar a terceira dimensão nesse objeto. Obrigado e até lá.